Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Guilherme Corrêa de volta aqui para a nossa parte 4 do tema partilha e inventário, inventário e partilha. E antes de prosseguir, lembrando e te pedir aqui para fazer o combo, né? O combo se inscrever no canal, deixar o joinha, já comentar, comenta alguma coisa na aula, qualquer coisa que seja, gente. Tem muita gente que assiste e não deixa o joinha, não comenta. Ah, eu não gostei da aula. Então diz que não gostou, diz o que pode melhorar para eu tentar te ajudar, mas é que eu preciso realmente dessa ajuda tua. Eu não cobro nada por essas aulas, mas isso me gera um custo muito grande, tanto de tempo quanto de materiais aqui. Eu preciso que isso chegue para mais gente no YouTube, para o YouTube conseguir me remunerar um pouquinho que seja, para eu conseguir cobrir os custos que eu tenho aqui, tá bom? Vamos seguir então? Na aula passada eu adiantei para você, a gente ia ver aqui a figura do inventariante, tá? Então a gente vai começar vendo quem será nomeado inventariante. Quem é o inventariante? Na aula passada, a gente viu quem poderia abrir o inventário. E tem muita gente que confunde. Tem muita gente que acha que quem abre o inventário necessariamente será o inventariante. Dado, tem situações em que a pessoa que abre o inventário sequer pode ser o inventariante. Então vamos dar uma olhadinha aqui no 617 do código, porque ele traz uma ordem, ou seja, ele nos diz aqui quem é que pode ser o inventariante, mas ele manda seguir uma ordem. Então, olha lá. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem, tá? Lembram que para abrir o inventário não tinha ordem, mas para ser inventariante tem. Cônjuge, o companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. Então, vamos só fazer uma análise aqui. Prof, ele deixou ele era casado, mas já tinha separado de fato. Eles não viviam mais juntos, então esquece, porque ele tinha que estar convivendo. Legal? Essa é a ideia. E aqui, ó, quando ele fala em ordem, é o seguinte, eu só vou analisar o inciso 2 se o primeiro não me resolveu. Prof, ele tinha um cônjuge, ele tinha uma cônjuge, um companheiro, não importa. Convivia com ele sim, então esse será o inventariante. Só vou partir para o inciso 2 se, por exemplo, esse primeiro não tem condições de assumir a situação de inventariante. Os dois estavam num acidente muito sério, um deles faleceu e o outro está vivo, mas está em coma. Não vai, obviamente, ter como ser o inventariante. Então, ele vai ser o inciso primeiro, essa hipótese vai ser sim respeitada desde que tenha condições de assumir esse encargo de inventariante, tá? 2. O herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou se estes não puderem ser nomeados. É aquilo que eu disse. Eu só vou para a hipótese do inciso 2 se a hipótese do inciso 1 não resolveu. 3. Qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio. 4. O herdeiro menor, por seu representante legal. 5. O testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados. Aqui é importante, porque tem uma condição para que o testamenteiro possa ser nomeado como inventariante. Lá no testamento diz que, olha, toda a administração do espólio será feita pelo João, o meu testamenteiro. Opa! Ou todos os bens, vamos imaginar, a pessoa não tinha herdeiros, nenhum herdeiro ela tinha. Ela foi deixando legados para várias pessoas que não eram da herança, da sucessão dela. Aí o testamenteiro vai ser um inventariante, tá? O cessionário, aquele que recebeu por cessão de crédito do herdeiro ou do legatário o crédito que lhe devia. O inventariante judicial, caso haja, né? Caso o juiz nomeie, ou uma pessoa estranha e idônea quando não houver inventariante judicial. Então, gente, é muito raro você ver essas hipóteses aqui, ó, eu vi agora, acontecerem, porque o mais comum é você ter pelo menos uma dessas três aqui, tá? Então,
É muito comum que a pessoa deixe herdeiro. Deixou herdeiro, é comum que seja um cônjuge ou um companheiro. Se não for, é comum um outro herdeiro que esteja administrando o bem, esteja na posse, morava com aquela pessoa, é um filho que morava com aquele pai. Bom, está na posse do bem, então ele vai ser o inventariante. Essa é a ideia, tá? Notem, vocês viram aqui que credor não pode ser inventariante. Apesar do credor poder abrir o inventário, ele não pode ser inventariante. O Ministério Público, a gente viu, se há herdeiro incapaz, ele pode também pedir para abrir o inventário, mas ele não pode ser inventariante. Então você tem várias situações aqui de pessoas que poderiam abrir o inventário, mas que não podem ser inventariantes. Então, muito cuidado com isso. Poder abrir o inventário é uma coisa. Ser inventariante é quem vai representar os interesses do espólio. É quem vai administrar esse espólio, vai administrar esse conjunto de bens. Esses têm alguns e tem inclusive uma ordem, tá? Primeira coisa importante. O juiz nomeia o inventariante. Diz, então tá bom, seguindo a ordem, nomeio como inventariante o cônjuge do falecido, a Maria Isabel de Souza, a esposa que ficou, é a supérstite que não morreu, dos bens deixados pelo Antônio Massar da Silva. Sei lá, inventei um nome aqui agora. Ela vai ser intimada para quê? Para que em 5 dias preste o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função. Ela vai lá no cartório judicial, vai ser intimada para isso. Olha, você aí tem que prestar compromisso de que vai fazer a coisa certinho, de que vai fazer o que todo inventariante tem que fazer. Prof, o que o inventariante faz? Gente, eu costumo dizer que o inventariante ele faz uma representação e administração geral do espólio. Lembre-se, espólio é o conjunto de bens. Conjunto de bens. Conjunto de bens deixados pelo falecido, tá? Então, o inventariante, ele tem um poder geral de representar esse conjunto de bens e de administrar. Fazendo o que? A lei vai dizer. Olha lá. Incumbe ao inventariante 1. Representar o espólio ativa e passivamente em juízo ou fora dele, observando-se quanto ao dativo, o inventariante dativo, quando não tem nenhum daqueles, o juiz vai nomear um dativo, tá? O disposto no 75, parágrafo 1º, que é o seguinte: intimar os sucessores do falecido em litisconsórcio necessário, tá? Seria o caso. Então, se ele não for inventariante dativo, é ele que representa o espólio num processo judicial, tanto no polo ativo como no polo passivo. Alguém entrou com uma ação contra o conjunto de bens, é ele o representante, tá? Segunda, administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem. É a ideia do seguinte: você administra esse conjunto de bens. Como? Do mesmo jeito que administraria os seus bens. Essa é a ideia. Você ia sair por aí deixando os seus bens se deteriorarem, se estragarem? Não. Ia procurar manutenção, não ia? Ia. Então, os bens do espólio, mesma lógica. Tá? 3. Prestar as primeiras e últimas declarações. Na aula que vem a gente vai ver o que são primeiras declarações. Mas é basicamente o seguinte: é você vir e dizer, os bens que o cara tinha eram esses. Tá aqui os documentos que provam todos os bens que ele deixou. Essa é a ideia das primeiras declarações, tá? Depois a gente vai ver na sequência do procedimento o que é primeiro, o que é última. Mas é ele que faz isso, tá? Exibir em cartório a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio. Então, os documentos de propriedade dos bens e por aí vai. Juntar aos autos certidão do testamento. Tem testamento, tem uma certidão, junta lá, provando que tem o testamento. Trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído. O que é colação, professor? A gente fala que estão trazidos à colação quando teve adiantamento de herança. Então, a pessoa herdou em vida um bem. Eu estou te dando esse bem como adiantamento da herança, tá bom? Aí no final, esse carro lá, te dei esse carro como adiantamento da herança. Lá no dia que eu falecer, tem que levar esse bem pro espólio e dizer, olha,
tem tudo isso e mais o meu carro, que eu já recebi, entendeu? Então isso volta ao que a gente chama de monte mor, ao monte original. Então vamos imaginar assim, hoje ele tem um patrimônio, hoje tem um patrimônio equivalente a R$ 1 milhão, tá? Mas lá atrás ele já tinha ele já tinha feito ali um adiantamento de herança para um filho de um bem de R$ 200 mil. Esse filho já recebeu 200 mil. Beleza, eu trago esses 200, a colação, esses 200 mil. E hoje, na real, o patrimônio não é um só. É 1.200. E eu vou dividir 1.200. Lembrando que esse filho já recebeu os 200. Tá? Prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo, sempre que o juiz determinar. E está administrando bens alheios, patrimônio alheio, tem que prestar contas, é natural, como qualquer pessoa que faz isso. E, por fim, requerer a declaração de insolvência. Caso o espólio não tenha condição de pagar as suas dívidas, pode ter um processo judicial para declarar a insolvência, aí ele tem que fazer isso também, tá? E, por fim, outras atitudes do inventariante com autorização judicial. Claro, ele vai ouvir os interessados, mas sempre precisa de autorização judicial, tá? E são 4 aqui, ó. Alienar bens, transigir, ou seja, fazer acordo fora ou dentro de juízo, pagar dívidas e fazer despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. Por exemplo, ele diz assim, olha, eu sou inventariante, tem uma casa que ele deixou. Essa casa quebrou o telhado. Eu vou ter que avisar, ó, juiz, eu preciso reformar o telhado da casa. Pede para o juiz autoriza e vai reformar, tá? Então a ideia é essa. Quando você aliena bens, quando você paga dívida, quando você faz reforma, despesa, você, digamos, mexe no ativo do espólio, concorda? Você vai tirar dinheiro do espólio para fazer a coisa acontecer, tá? Transige, você abre mão de direitos, você está diminuindo o patrimônio do espólio. Você precisa de autorização judicial para fazer isso. Beleza? Essa é a ideia, então. Próxima aula, a gente vai começar falando sobre as primeiras declarações, entrando mesmo no procedimento, processo de inventário. Um grande abraço, bons estudos e até mais.